Bom dia, vou estar dando continuidade aqui ao nosso assunto. Então, a norma, né, no item 4.1.4, né, da norma, a gente tem duas formas de tratamento do esgoto, né, duas formas assim, a partir de uma ligação predial, você eliminar, dispuser a disposição final desse esgoto. Uma delas é pela rede pública, certo? E uma delas é para um sistema particular de tratamento. Esse tempo de tratamento é quando a gente não tem, né, na região, né, pode ser uma fazenda, qualquer outro lugar, tratamento de esgoto, né, algumas regiões não disponibilizam. Então, o que acontece? Nessa imagem aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma rede coletora de esgoto que o leva até uma estação, até um item, até uma estação de tratamento de esgoto, tá certo? Faz a coleta pelas ligações prediais, né, e leva até a sua disposição final. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, que mostra, né, a coleta a partir do ramal, né, a partir da coleta no coletor público, né, vai para a rede de tronco e depois vai para o interceptor e que chega no item, na estação de tratamento de esgoto. Tá vendo? Então, assim, essa aqui é a forma usando a parte pública, né, certo? E aqui tem uma forma particular, né, particular. Essa forma particular aqui, a gente tem um semidouro, né, instalado dentro da região da casa da pessoa, que é uma forma de tratamento de esgoto, uma forma de disposição final. Tá, qual que é as funções, né, as funções dos aparelhos sanitários? Uma delas é impedir a contaminação da água potável, né, ou seja, né, não tem o retorno da água do esgoto nesse aparelho sanitário, né, que é a retrocefilagem. Ter um acesso à manutenção, né, para o hospital, ou seja, além de uma fácil instalação, né, a gente tem que ter uma fácil manutenção. Oferecer o conforto adequado ao usuário e finalidade de utilização. Isso aqui para evitar, por exemplo, o retorno do mau cheiro, né? Por exemplo, a bacia sanitária, ter uma facilidade de descarga, né? Por exemplo, aqui a gente tem dois aparelhos sanitários, né? O vaso e a gente tem um lavatório, né? Veja os ramais de descarga aqui do lavatório e o ramal de descarga da bacia sanitária. Beleza, vamos falar sobre os conectores. Aqui é mais leitura mesmo. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores, né? Quem são os aparelhos sanitários? A bacia sanitária, o lavatório, o bidê, dependendo do caso se tem. Que mais? A caixa sifonada. Né? A caixa sifonada não é um aparelho sanitário, mas ela tem um desconector, certo? Quem são os desconectores, né, do lavatório? Só que é o sifão, né? O sifão em S ou em copo. Todos os conectores podem atender um aparelho ou um conjunto de aparelhos de uma mesma unidade autônoma, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a caixa sifonada, ela pode ser desconector de quê? De um monte de mictórios, por exemplo. Todo desconector deve ser dimensionado de acordo com as diretrizes detalhadas. Essas diretrizes aqui é a profundidade mínima, a largura, etc. São dimensões. Dimensões. Podem ser utilizadas caixas sifonadas para a coleta do despejo de conjuntos de aparelhos sanitários. Ou seja, porque a caixa sifonada, né, ela pode ser conectada ao ramal do lavatório, o ramal do ralo seco, que vem do chuveiro, o ramal. São ramais de descarga feminino. Ramal de descarga do bidê, né, certo? Tais como lavatórios, bidês, de uma mesma unidade autônoma, né? Assim como as águas provenientes de lavagem, ou seja, por onde ela recebe essa lavagem de peixe? Pela grelha. Pela grelha.
As caixas sifonadas que coletam despejo de mictórios, né? Ou seja, essas caixas aqui sifonadas, elas são exclusivamente para coleta de despejos de mictório, né? O que acontece? Elas não podem ter uma grelha na parte superior dela, porque deve ter tampas cegas. Não pode receber contribuições de outros aparelhos sanitários, mesmo por meio de desconector próprio, né? Que é o fecho único. Podem ser utilizadas caixas sifonadas para a coleta de águas apenas lavagem de piso, desde que o despejo das caixas sifonadas sejam encaminhadas para a rede coletora adequada à natureza desses despejos. Ou seja, né, a caixa sifonada é conectada aonde? Ao ramal de descarga, né, da bacia sanitária. Ramal de descarga da bacia. A partir disso, vai para o tubo de queda, né, para o subcoletor, coletor pedial, né, e coletor público. O que acontece? Os despejos provenientes de máquinas de lavar roupa ou tanques situados em pavimentos sobreposto podem ser descarregados em tubos de queda exclusivo, com caixa sifonada em estado final. O que acontece? Alguns tubos de quedas podem ser exclusivos para a máquina de lavar, né? Quando ele fala caixa sifonada final, pode ser uma caixa que tem um anti-espuma, né? Porque o despejo proveniente das máquinas de lavar tem, né? Tem um sabão, né? Que já é espuma. Deve ser assegurada a manutenção do fecho hídrico mediante as solicitações impostas pelo ambiente, né? Evaporação, tiragem térmica, ação do vento, variação de pressão no ambiente e pelo uso prometido. É porque, tipo assim, por exemplo, a gente tem um sifão, né? Que é do lavatório. Vamos supor que se for um formato tem esse. Aí vamos supor que com situação, né? Pode ser que uma região muito fria, né? Pode ser que essa água congele. É uma situação bem atípica. Aí deve ser assegurada a manutenção dessa camada líquida, ou seja, não pode ter mudança, não pode ter uma forma que congele essa água, que não permite a sua função, que é evitar o retorno de quem? Dos gases da rede coletora pública. Aqui a gente tem alguns exemplos de desconectores, né? São os sifões, tá vendo? A gente tem vários tipos de sifão, flexível, articulado, rígido com copo, açafonado e açafonado com copo. E aqui tem uns nomes, né? Tem os desconectores, né? Como eu falei, a caixa sifonada também tem seu desconector, né? Certo? E aqui tem o desconector do sifão. Aqui a gente pode ver, né? Aqui, ó, o fecho único da caixa sifonada é essa altura aqui, ó. É essa altura que permite que a água não retorne. A gente tem o fecho hídrico do sifão, tá vendo? Que é essa parte em S. O fecho hídrico da bacia sanitária, aqui da caixa sifonada que eu já comentei, né? Veja os formatos, né? Deve-se garantir essa altura desse formato, né? Para que tenha altura mínima de 5 centímetros. Aqui a gente vê um detalhe, né, da conexão do ramal de ventilação, que é esse aqui, tá vendo? Aqui, a tubulação, a coluna de ventilação. Aqui a gente tem um outro ângulo, né, da conexão do ramal de ventilação à coluna de ventilação. Vamos ler sobre ramais de descargas e esgoto. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta de tratamento de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma certa declividade. Né, igual eu te falei, uma das funções, né, do esgoto sanitário é o escoamento rápido. Okay? O escoamento rápido dos efluentes. Esse escoamento se dá, né, por como? Por gravidade. Tá, aqui a gente tem as declividades mínimas, 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm, 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. Ok? Então memorizem essas porcentagens que são bastante cobradas, né? Ó, lembre-se, inferior igual, menor ou igual a 70 mm, maior ou igual a 100 mm.
Aqui tem uma visão interessante, ó. Aqui a gente está com o ramal de descarga da bacia, né? O diâmetro da declividade mínima é quanto? 1%. Aqui a gente tem o ramal de descarga do bidê, o diâmetro nominal é quanto? Menor ou igual a 2%, né? Dá para ver que essa tubulação aqui não passa de 75 milímetros. Aqui a gente tem declividade, né? Veja as direções do escoamento. Veja, máximo 2% do ralo seco do chuveiro, né? Aqui tem o ramal de descarga do lavatório, tá vendo? Esses 3 ramais aqui são conectados aqui em uma caixa sifonada. E aqui a gente tem um ramal de ventilação, né? A gente vai ver que tem uma declividade também, um aclive, ó, tá vendo? Aqui, nesse sentido aqui, ó, para evitar que o retorno do esgoto entre nessa ramal de ventilação, tem um aclive mínimo. Ok? E a gente tem declividade aqui de escoamento também por tubo de queda. Esse aclive mínimo aqui é de 2%, tá? 2%. Tá. Vamos ler mais. As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com ângulo central igual ou inferior a 45 graus. As mudanças de direção horizontal para vertical podem ser executadas com peça igual, central e inferior a 90 graus. Então, quando a gente tem uma mudança de direção horizontal, as peças devem ter um ângulo menor ou igual a 45. Então, quando a gente tiver mudança de direção, as peças têm que ser no máximo de 90 graus. É vedada a ligação do ramal de descarga ou ramal de esgoto através de expansão existente entre o joelho ou curvo ao ramal de descarga da bacia sanitária. É que, tipo assim, eu vou mostrar uma imagem, né? Aquelas partes de expansão não pode ter na parte através de uma curva. É proibido. Não pode ter através de uma curva nem joelho. O ramal de descarga e de esgoto deve permitir fácil acesso, obstrução e limpeza. Os ramais de descarga e de esgoto devem se dimensionar conforme detalhado. Essa aqui é pela unidade Hunter, né? O HC. Então aqui a gente tem uma visão em corte, né? A gente está vendo o ramal de descarga aqui. Vocês podem ver, ó, qualquer mudanças, né? De direção, no caso aqui do ramal, ó, da direção, deve ser no ângulo máximo de 90 graus. Estão vendo? Aqui a gente tem um detalhe, né? Ó, uma mudança na direção horizontal aqui do ramal de descarga da bacia. O ângulo máximo que deve ter aqui é quanto? 45 graus. Assim como aqui, ó, no ramal do lavatório, certo? Da conexão aqui entre o ramal de descarga, entre o ramal de esgoto e o ramal de descarga da bacia. Tubos de queda. Deve ser sempre que possível ser instalados em um único alinhamento. Quando necessário, os desvios devem ser feitos com peça formando um ângulo central inferior a 90 graus, né? De preferência com raio longo de 2 curvas de 45. Para edifícios de 2 ou mais andares, nos tubos de queda que recebem frente de aparelhos sanitários, tais como pias, máquinas de lavar e outros métodos, onde são utilizados detergentes que provocam formação de fumaça, deve ser adotado soluções no sentido de evitar o retorno de espuma para os aparelhos sanitários, tais como não efetuar ligações de tubulação de esgoto ou ventilação nas regiões de ocorrência de sobrepressão. Ok? A gente vai ver essa figura. É uma figura que tem um diâmetro, né, uns intervalos, de acordo com o diâmetro, que são definidos trechos de sobrepressão, né? Então, por exemplo, não pode ter ligação, né, instalação ou de ventilação nessas partes, nessas regiões. Efetuar o desvio de tubo de queda para horizontal com dispositivos que atenuam sob pressão, ou seja, curva de 90 de raio longo ou 2 curvas de 45. Instalar dispositivos com finalidade de evitar o estouro de espuma, certo? No caso de coleta de influência proveniente de máquina de lavar.
Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem, né, um desvio do tubo de queda aqui, tá vendo? Como ele falou, duas curvas de 45 graus, né? Ou uma curva de 90 graus de raio longo. Que a gente tem, ó os desvios aqui. Desvio do tubo de queda. Aqui tem outro desvio de tubo de queda, né? Uma curva de 90 graus de raio longo, ok? Esse tubo de queda. Aqui a gente tem uma mudança de direção, né? A conexão, né, do ramal de esgoto, né, para o tubo de queda. Olha a junção, aonde que é a cidade, certo? São consideradas zonas de supressão. Trecho de comprimento igual a 40 diâmetros, imediatamente a montante do desvio para horizontal. Trecho de comprimento igual a 10 diâmetros, imediatamente a jussante do mesmo desvio, né? Certo? A gente vai ver uma figura que vai ficar mais clara. Trecho horizontal de comprimento igual a 40 diâmetros, imediatamente a montante do próximo desvio. Trecho de comprimento igual a 40 diâmetros, imediatamente a montante da base do tubo de queda. E o trecho coletor subcoletor imediatamente a jusante da mesma base. Os trechos, a montante e a justante do primeiro desvio na horizontal do coletor com comprimento igual a 40 diâmetros ou subcoletor com comprimento igual a 10 diâmetros. Então, aqui, ó, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem, né, tem que ser respeitados, né, esses critérios quando tem esse desvio, respeitar as instâncias de supressão. O trecho da coluna de ventilação para o caso de sistema com ventilação secundária, com um comprimento igual a 40 diâmetros, a partir da ligação da base da coluna com o tubo de queda ou ramal de esgoto. Aqui tem uma imagem retirada da norma, né? Aqui a gente tem o que? A gente tem um desvio horizontal. Então, por exemplo, aqui há uma distância, né, de 40 vezes o diâmetro. Tá vendo? É do centro do tubo de suspensão, né, até uma distância aqui. É uma região de sobrepressão. Não pode ter ligação com os aparelhos sanitários, né, com coluna de ventilação. Então, aqui, nesse desvio horizontal aqui, ó, olha as distâncias aqui. Aqui a gente tem um desvio para vertical, né? A jusante a gente tem 10 vezes o diâmetro, conforme estava detalhado. Aqui tudo, a distância jusante 45. Veja que essas distâncias aqui, ó, são parte da conexão. Aqui também. Aqui a gente tem um desvio da vertical para horizontal. Veja a montante, no sentido de escoamento para cá, tá? Que é o tubo de queda. Montante, a gente tem 10 vezes o diâmetro e a jusante tem 40 vezes o diâmetro. Assim como o desvio aqui da vertical para a horizontal.